Curso de Psicanálise Clínica. É um curso em 24 vídeos, totalmente gratuito, os vídeos, pois estão publicados no YouTube. E eu envio pelo WhatsApp aqueles que se cadastrarem por esse zap que está aqui, 6198-340-6632. Os vídeos são gratuitos, completamente. Mas é um curso que, se você se matricular e ajudar com R$30 por cada vídeo, nós enviamos para você imediatamente uma apostila em PDF e matriculamos você. Ao terminar os 24 vídeos, você receberá o certificado de psicanálise e a carteira de psicanalista. Este é o módulo 1324. Neste módulo nós vamos falar das transferências no setting psicanalítico. Nós estamos chegando nos pontos mais importantes da psicanálise. As transferências talvez seja o elemento mais importante da psicanálise, o ponto alto da psicanálise. É a democratização da psicanálise. Eu já disse, os vídeos são grátis, mas se você contribuir com R$30, um Pix por cada vídeo e enviar pelo Pix e-mail a npc2018@gmail.com, enviar o comprovante para o zap 6198-340-6632, nós enviamos para você a apostila correspondente ao módulo e no final dos 24 você receberá o certificado de psicanalista clínico ou de pós-graduação em psicanálise clínica, mais a carteira de psicanalista com número de registro e seu nome estará no site da ANPC. Muito bem, então vamos iniciar este módulo. Esse módulo é muito importante, talvez seja um dos mais importantes entre todos eles. Vamos falar do sistema de cura. A psicanálise é uma técnica de cura. Tá? Aliás, vamos falar dos construtos. Construtos são as definições das palavras-chave que se usam dentro de um sistema. E nós precisamos definir o que é a psicanálise. É teoria, é um método e uma técnica. E nós vamos falar também da resistência e, especialmente hoje, nós vamos começar a falar da transferência, pois a transferência é um dos itens principais da psicanálise. O sistema de cura, resistência e transferência. O que pode se chamar de psicanálise? Vamos definir logo isso. É uma definição que Freud faz. Freud diz o seguinte: qualquer linha de investigação que reconhece esses dois fatos, a transferência e a resistência, e faz deles seu ponto de partida para o trabalho, pode chamar-se de psicanálise, ainda que chegue a resultados distintos dos meus. São palavras de Freud. Então, para que seja psicanálise, precisa trabalhar esses dois pontos, a transferência e a resistência. Vamos então definir os construtos. A psicanálise como uma teoria, como um método e uma técnica. A psicanálise são três coisas ao mesmo tempo. É uma teoria, é um método, é uma técnica. É tudo isso, porque a psicanálise é uma teoria da mente humana, no que se refere à neurose e aos conflitos mentais. Tudo tem que ter uma teoria. Qualquer situação, qualquer ciência parte de uma teoria. E a psicanálise tem uma teoria própria, diferente de qualquer outra situação. É uma teoria com relação à mente humana que se refere à neurose e aos conflitos mentais. Também é um método de tratamento justamente da neurose e dos conflitos mentais. É um método de tratamento, um método de cura, criado pelo professor Freud, de Viena,
para a cura de desordens nervosas e foi nesse sentido restrito que se usou pela primeira vez. Depois foi ampliando. E na época de Lacan, naturalmente, ele foi muito mais amplo o seu significado. Também é uma técnica. E isto eu quero enfatizar, a psicanálise é uma técnica especial para descobrir as camadas mais profundas da psique humana. E, por fim, emprega-se para descrever os conhecimentos adquiridos. Ou seja, com a psicanálise, você consegue penetrar no inconsciente humano. Por isso que a psicanálise não é uma ciência estanque, não é uma ciência que foi criado e acabou. Não. Ele é um caminho, uma estrada. O próprio Freud dizia isso, que futuramente a psicanálise não seria só uma técnica, seria a ciência do inconsciente. Porque é uma técnica para descobrir as camadas cada vez mais profundas da psique humana. Já foi descoberto o próprio inconsciente freudiano, que foi chamado de pessoal, já foi descoberto o inconsciente coletivo, outros psicanalistas descobriram o inconsciente espiritual, o inconsciente racional, o inconsciente familiar e assim por diante. São camadas da mente humana, que a mente ninguém pode dizer até hoje em que consiste e como funciona. Todos são teorias, mas que se funciona é uma teoria palpável. Vamos falar então também das resistências, o construto, vamos continuar definindo alguns construtos. A resistência à repressão. A resistência são os esforços desses em alcançarem as partes mais profundas da mente, são anulados os esforços de alcançar as partes mais profundamente, são anulados pelo indivíduo. De modo que teve Freud a impressão nítida de uma força oposta, oponente, que considerava-se fenômeno dinâmico. Freud menciona como forças mentais contrárias ao conhecimento de certos aspectos da alma individual. A isto, Freud chamou de resistência. Existe como se fosse uma força para você não penetrar dentro do inconsciente humano. Isso é lógico. Dificilmente uma pessoa penetra, justamente por causa das resistências. Desiste. Mas é para isso que existe a ciência da psicanálise. A psicanálise não é estanque, eu já disse. Quinto lugar, a repressão. Formulou então Freud a brilhante hipótese, logo que foi confirmada, de que as resistências à exploração eram idênticas às que primitivamente impediram o indivíduo de conhecer parte da sua psique. Nesse sentido, denominam-se repressões. Todos nós possuímos muitas ideias, sentimentos e desejos, cuja existência não quisermos admitir e, em verdade, muitas vezes conseguimos negar, preferimos ignorá-los e forjamos toda sorte de razões, boas ou más, por ser melhor não os conhecer e mais acertado esquecê-los e excluí-los da mente. Isso é repressão. Vamos agora mexer mais um pouco com a repressão e a resistência. Freud distinguiu entre rejeição consciente de um impulso, às vezes denominou supressão e repressão. O que seria supressão? Supressão fica neutralizada a energia posta à disposição do impulso que procura converter-se em ação. Você tem um impulso que vai se converter em ação e você suprime. Isso é supressão. O impulso já não dispõe mais de mais energia, fica impotente, isso existe como uma lembrança, um desejo. Seria a exclusão consciente de ideias e emoções indesejáveis do âmbito da atividade mental. A força supressora provém do eu ideal. Isso acontece no consciente, não é no inconsciente. A supressão é um fato que acontece no ego ideal.
na consciência. A supressão distingue-se da repressão, porque a supressão, porque a repressão não é consciente, ela é inconsciente, já a supressão é consciente. Vamos continuar. A repressão é a gênese da neurose, é lá que surgem todos os problemas humanos para Freud. É a rejeição involuntária de um impulso sexual ou agressivo que se esforça por penetrar ou penetrou no consciente. É o processo mental que resulta do conflito entre um princípio de prazer e o princípio da realidade. Quando os impulsos e desejos determinados pelo instinto estão em conflito com os padrões de conduta moral. Daí resulta que os conteúdos psíquicos empurrados para o inconsciente, embora reprimidos, mantêm-se ativos lá no inconsciente, em seu contínuo esforço de reingresso à consciência, na consciência. Essa luta determina uma grande parte de comportamento pessoal e a causa de sintomas neuróticos os mais diversos. Então o neurótico vive uma luta entre esses conteúdos psíquicos que foram empurrados no inconsciente, querem voltar para a consciência. Então ele usa uma energia impressionante para que não venha. É um esforço veemente que foi exercido para evitar que os processos mentais em questão penetrem no consciente e que, por causa disso, permaneceram inconscientes. Freud, quando esteve nos Estados Unidos, chegou a usar uma metáfora. É como se essas forças, esses elementos traumáticos estivessem num quarto e ficassem batendo na porta querendo sair, e o ser humano tem que conviver com esse barulho dessa porta e com medo também que essa porta se abra. Eu desenhei aqui um esquema da transferência, para que a gente possamos entender. O manejo da transferência, caminho da cura. Nós vamos, no final, voltar a isso aqui. Mas antes eu vou apresentar os 8 momentos do caminho da cura. Aqui está a infância, os 3 momentos da infância, tá? Já falamos disso. Aqui está o ego, aqui está o presente, o sonho, aqui está o sete analítico. Então aqui estão os 8 elementos, os 8 momentos da cura. Primeiro, T1 é a escuta da fala do paciente. Começa por aí. Segundo, a associação livre, a escuta flutuante. T3, o terceiro, os sonhos, a interpretação do sonho. T4, o 4º momento, quando se manifesta as resistências e você tem que interpretar a resistência. T5, o início da transferência, você tem que começar a interpretar as transferências. T6 é o processo transferencial. T7, a neurose transferencial é o momento mais incrível em que o psicanalista se torna pai ou se torna objeto de desejo. É o momento nervoso, é um ponto de inflexão, diríamos assim. E aí o T8 vai depender da habilidade do psicanalista de, primeiro, ou conseguir a cura, ou a superação, ou continuar com uma análise interminável. São os 8 passos. Você pode até tirar essa fotografia aqui, tá? E entender isso aí que vai acontecer, que nós vamos falar. Item 9, a transferência. As 3 bases do sistema psicanalítico, Freud lançou em 1910 na Associação Psicanalítica Internacional, que apoiava sobre 3 bases. Primeiro, o inconsciente, a teoria da libido e a transferência e resistência como base da terapia. Veja bem, o inconsciente, a teoria da libido e terceiro, a transferência e resistência como base da terapia. Isso foi em 1910. Freud apresentou como o sistema de cura. Freud escreveu em 1914
Pode-se assim dizer que a teoria da psicanálise é uma tentativa de explicar dois fatos notáveis e inesperados de observação que surgem sempre que se faz uma tentativa de descobrir a origem dos sintomas de um neurótico em sua vida passada. Aí acontece o quê? Os fatos da transferência e a resistência. É interessante. Tá? Nesse desenho que nós estamos mostrando, depois da interpretação da fala, da associação livre, interpretação do sonho, começa a resistência. Se você conseguir vencer a resistência, souber interpretar a resistência, você passa para a transferência, que é aí que começa realmente a cura. 10. O que se pode chamar em psicanálise qualquer linha, eu já falei isso, mas vou falar de novo, linha de investigação que reconhece esses dois elementos então, esses dois fatos, a transferência e a resistência, e faz dele o seu ponto de partida para o trabalho, pode chamar-se de psicanálise, ainda que chegue a resultados distintos dos de Freud. O esquema como funciona a transferência. Antes de 1900, Freud considerou a transferência como uma das formas de resistência. Isso é interessante. A forma como Freud foi mudando pouco a pouco, se você começar a ler as obras de Freud, desde 80, 85 até 1930, você vai perceber que ele foi mudando paulatinamente. O gênio muda. E antes de 1900, ele considerava a transferência como uma forma de resistência. Quando o aluno dele, o aluno vinha e dizia, eu estou sentindo uma resistência, uma transferência do meu paciente, ele dizia, então você está errado, você tem que voltar a estudar. Porque ele achava que era uma resistência, que era um fracasso do psicanalista. Mas após essa data, em 1900, ele começou a perceber, deu-lhe valor ao fenômeno próprio e compreendeu que podia ser utilizado para análise e se tornaria o fenômeno fundamental. A transferência passou a ser a característica da psicanálise. Não existe uma outra terapia que use a transferência como fenômeno fundamental. A psicanálise se caracteriza pela transferência. Como funciona essa transferência? Ao tratar de resolver os problemas da resistência, Freud observou que o paciente, em vez de concentrar-se nas suas dificuldades, o paciente continuava criando mais resistência, especialmente em torno da sua relação com o analista. E constatou que os pacientes, em lugar de recordar, lembrar, reproduziam aqueles sentimentos e atitudes da sua vida passada, transferindo-os em forma inconsciente das pessoas que os tinham suscitado à pessoa do psicanalista. Deu para perceber? Quando Freud tentava resolver o problema da resistência, o paciente apresentava mais resistência ainda, até que ele começava a reproduzir os sentimentos infantis ou da adolescência, dos problemas que tinha com relação ao pai, com relação à mãe, com relação ao tio, com relação a alguma pessoa, começava a reviver de novo e o transferia inconsciente, repetia e o transferia inconscientemente na pessoa do analista. Foi uma descoberta fantástica que Freud fez. Isso talvez seja a maior descoberta de Freud. Depois, naturalmente, do inconsciente. Na transferência, o analista se reveste para o paciente por projeção. As características de determinadas pessoas que tinham exercido influência poderosa sobre ele e que durante a análise reagem diante do analista como reagiam diante de ditas pessoas no passado. Para Freud, a transferência é a repetição de atitude que se teve especialmente para com os pais, num período que chamou de o complexo de Édipo. Aquele complexo que ele já superou. Os problemas voltam-se a repetir agora, só que
em forma de repetição transferencial. 14. O conceito da transferência em Freud. Em Freud evoluiu de uma mera repetição da vida da criança, do sujeito, para uma forma de relacionamento que busca satisfazer desejos anteriores. E aconteceu a ser mais do que um clichê. A única forma de interagir até então, e que é suscetível de ser atualizado, reeditado e até modificado, Freud, na dinâmica da transferência, considerou que há, assim, um clichê, ou uma série deles, repetindo ou reproduzindo mais tarde, regularmente, ao longo da vida, conforme permitido pelas circunstâncias externas ou da natureza dos objetos eróticos disponíveis, mas também suscetíveis a algumas modificações sob o estoque das impressões recentes. Há um exemplo que é banal, mas é um exemplo. Eu já atendi pessoas, mulheres, né? Especialmente estou me lembrando de uma mulher, que o pai era bêbado. Lógico que é um exemplo banal, mas isso é verdade. Casou com um rapaz que se tornou bêbado, se desquitou, casou com outro que se tornou bêbado também, e assim por diante. É como se a vida dela fosse repetindo. E procurou-me para colocar essa situação. Por que não consegue sair desse círculo vicioso? Pois é o que ele está falando aqui, nesta frase, Freud, de uma forma brilhante. 15. A transferência está além do sintomático. Significa que não permanece com o desenvolvimento físico do sintoma, mas com o quadro que se organizou como resultado de algo precisamente inconsciente. Não é o fato que aconteceu na infância, é o quadro. É como se acontecer alguma coisa e vamos imaginar o quadro. Esse quadro é o que precisamente está no inconsciente e se repete. A transferência escuta o sintoma da linguagem. Veja bem, mas fica com o sintoma do inconsciente. Um sintoma responde a uma estrutura. E você pode ver perfeitamente a estrutura do sintoma. Para Freud, a lógica da estrutura é importante, pois foi o primeiro momento da psicanálise e foi fundamental para delimitar esses treinamentos clínicos. Já para Lacan, estabelecer a posição subjetiva é um avanço junto com suas novas contribuições para a teoria do espelho e a invenção do objeto A. O objeto A é o objeto do desejo, que é o psicanalista. Está lá nos 4 discursos de Lacan. Depois de Freud, nós vamos estudar todos os psicanalistas e depois nós vamos estudar Lacan. São vários cursos que nós estaremos lançando ao longo desse tempo. São cursos e vídeos totalmente gratuitos. 16. O inconsciente é definido pelo infantil. O infantil é reatualizado nas condições atuais do sujeito, suscetíveis à modificação, e é levado à consulta, como faz em sua vida, fora do consultório, sem que seja mera repetição, mas uma tendência consolidada para um clichê, para uma forma de vínculo estabelecida que permaneceu mais ou menos imutável, mas não é perpétua. E nesse clichê, ou seja, na repetição que é vivida na consulta, então, presentes necessidades, demandas, afetos, desejo e mecanismos de defesa que buscam manter um status quo psíquico e que não implica que não há sofrimento. No entanto, o clichê insiste. O desconhecido aqui é a resposta do analista que não acude à repetição, mas ao questionamento dela. Quando o paciente repete, o psicanalista tem que tomar cuidado
para não acudir à repetição, mas questionar a repetição. Eis o desejo do psicanalista. 17. A interpretação, mais que esclarecer, busca ressignificar e depende igualmente da estrutura de quem vai à análise. Edita a transferência, a interpretação e a intervenção. E, finalmente, não é verdade que a análise pretende tornar o inconsciente consciente, enquanto não pode ser acessado plenamente e que seu acesso esteja ligado ao pré-consciente através de representações, palavras. Veja bem, aquela história inicial de Freud, de tornar consciente o inconsciente, ele está mudando um pouco. Você não pode simplesmente tornar consciente o inconsciente. Não. Primeiro, você tem que acessar plenamente o problema, a questão, esse quadro, diríamos assim, tá? Essa estrutura, e dessa forma, e representar em palavras. Esse é o trabalho do psicanalista. O trabalho do psicanalista não é fácil. 18. Transferência de sentimento. Freud, em 1916-17, nas lições de introdução à psicanálise, na lição 22, diz assim: a transferência segundo Capella, 1996, refere-se a uma transferência na cura como transferência de sentimentos na pessoa do médico, analista, terapeuta. Dada a carga pulsional que se formou, aparece o amor de transferência, que é o equivalente ao apaixonar-se por análise, que pode se tornar uma resistência. A neurose de transferência, a sugestão do paciente, entre outros elementos, no entanto, deve ser observado que na transferência como conceito estão condensados um infinito fundamento teórico, psicanalítico e análise em si. O inconsciente, a regressão, a fixação, a compulsão, a repetição. Se aplica a ser analisado aqui, ocorre na instalação da transferência. E no 19 volta ao quadro. Veja bem, é muito fácil fazer psicanálise. Até o momento da transferência. Aí começa o problema. Primeiro, a escuta da fala do paciente. É fácil ouvir. Todo terapeuta escuta. Mas é preciso saber usar a associação livre. Precisa saber usar a escuta flutuante. Depois você precisa saber e conhecer profundamente e saber interpretar os sonhos, porque através da interpretação do sonho você vai penetrar no inconsciente daquele seu paciente. Na medida que você penetra no inconsciente, você vai encontrar resistências. Aí o T4. Ao encontrar as resistências, você tem que saber lidar, manipular, manusear, interpretar, porque pode ser um problema e pode ser uma facilidade. Quando você conseguir ultrapassar as resistências, surge como se fosse o último, como alguém diz, o último desespero da resistência. Passa a ter transferência. O início da transferência. Você precisa fazer a interpretação das transferências. Aí começa o processo transferencial, que pode ser positivo ou negativo. Mas se você for feliz nesse processo transferencial, o paciente passa a ter o que nós chamamos de neurose transferencial. É como se fosse uma doença. Eu costumo usar um exemplo prático. Um paciente tinha 3 problemas. Não vou citar os 3 problemas, mas 3 problemas. Ele começa escutando, você começa a associação livre, interpretação de sonho, resistência, e começa a transferência, e quando chega a neurose transferencial,
esses 3 problemas desaparecem. Você acha que sarou, mas não. A neurose passa a ser o psicanalista, porque existe uma neurose transferencial. É como se o psicanalista fosse o salvador da pátria, e ele passa a deixar de ter aqueles 3 problemas. Então aí começa o verdadeiro trabalho genial, gigantesco do psicanalista. O psicanalista como pai, o psicanalista como objeto de desejo, e aí o psicanalista tem que ter a habilidade de ser um psicanalista. Ou acontece a cura, ou a superação, ou a análise vai ser interminável. Muito bem. Isto aqui, meu amigo, é a democratização da psicanálise. Esse é o módulo 13. Na próxima sexta-feira será o 14, dia 19 de agosto. Antes das 20 horas. Seja terapeuta, seja psicanalista, ajude os outros. Os vídeos são grátis, eu já disse. Mas se você contribuir com R$30 por cada vídeo e enviar pelo Pix e-mail anpc2018@gmail.com, então enviar o comprovante pelo zap 6198-340-6632, nós enviamos a apostila em PDF e matriculamos você. Se você está chegando agora no módulo 13, não precisa se preocupar em pagar os 13, pode pagar de 2 em 2, depois semana que vem mais e assim por diante. O importante é quando chegar ao módulo 24, nós estaremos registrando todos os elementos que você pagou e nós estaremos emitindo o seu certificado. Meu amigo, seja terapeuta, seja psicanalista, ajude os outros.